Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde, sextou e com feriadão, feriado 15 de novembro, proclamação da República e hoje o debate bola vai ser reprisado. Nós vamos reprisar o programa do dia 6 de novembro, que contou com a presença do professor Rodrigo Ferrari, técnico de futebol da Next Academy, que faz um grande trabalho e é um profundo conhecedor das táticas de futebol. E também o comentarista Gustavo Fogaça, o Gufo, do canal DAZN, ele que também conhece muito da parte tática. Nós, eu e o Benhur Pereira, vamos reprisar esse programa para lembrar do que foi falado deste dia 6 de novembro. Um bom final de semana, um bom feriadão a todos e fiquem com o Debate Bola. Alô amigos, muito boa tarde, está começando o Debate Bola nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2019. Debate Bola até 1h30 da tarde, ao vivo, sempre recebendo convidados qualificados para debater o nosso futebol, futebol gaúcho, futebol brasileiro e futebol internacional. Debate Bola em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo, Garfão, restaurante, pizzaria e à noite agora com sushi. Você vai comer pizza e também tem sushi no mesmo buffet. É uma doideira, mas é sensacional. O Garfão é o meu restaurante preferido aqui no Vale dos Sinos. EH Presentes e Decorações na Maurício Cardoso, em Novo Hamburgo. Está chegando aí o Natal e você pode se preparar, porque na EH Presentes e Decorações você vai encontrar o presente para a sua família. Debate Bola desta quarta-feira comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde aos amigos, boa tarde. Um prazer receber o Rodrigo aí de tantas histórias aí junto aí no futebol e uma honra receber também aí o Gustavo. Não sei nem como te chamar, né, Gustavo? Somos de Gufo, Fogaça. Como quiser, professor. Tá, muito obrigado. E que eu acompanho direto aí nas redes sociais. E está começando o programa? Não. O programa já começou há muito tempo, né? Bom que ficou gravado aí, as histórias que foram contadas aqui, né? Que legal, muitas histórias, né? Benhur Pereira, Rodrigo Ferrari e Gustavo Fogaça. Muitas enchentes também. É. Rodrigo Ferreira, né? Nosso... Não, Rodrigo Ferreira, olha que loucura, Rodrigo Ferrari. Eu tô ficando maluco já também. Rodrigo, eu fiquei preocupado, Benhur, com as histórias do... Tá no ritmo do Garfão, né? Pizza com sushi. Pizza, loucura total. As histórias assustadas. Rodrigo Ferrari, técnico de futebol. Essa dupla aí já fez sucesso aqui no Novo Hamburgo. Trabalharam juntos já. Um completa o outro, sem dúvida nenhuma, mas cada um agora está num caminho diferente. Quem sabe lá no futuro possam se encontrar. E hoje o técnico Rodrigo Ferrari comanda a Next Academia aqui no Rio Grande do Sul e um trabalho sensacional. Rodrigo, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado, Pires. Obrigado, Benhur. Prazer estar com meu amigo Fogaça junto aqui. Realmente, hoje a gente coordena a Next Academy no Rio Grande do Sul. É a maior empresa da América Latina em preparo e encaminhamento de atletas bolsistas para os Estados Unidos. Nessa minha volta agora do Oeste, já foram 23 atletas embarcados para os Estados Unidos com bolsa de 70% a 100%. Então, é uma empresa séria. Eu brinquei com o Benhur. Aqui tem um mês, tem 30 dias, né, que é uma coisa difícil no futebol. Isso conta muito estar em Porto Alegre, né, é só viajar ao Rio Grande do Sul rapidamente. Então, uma alegria estar trabalhando na Next e uma alegria estar com vocês aqui. Recebendo também hoje Gustavo Fogaça, nas redes sociais, o Gufo, comentarista da DAZN, né, um canal aí que está transmitindo vários esportes. Entre eles o futebol, né? Série C do Campeonato Brasileiro, nós acompanhamos completamente, totalmente na DAZN. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Obrigado, Edu. Boa tarde a todos. É um prazer, assim, uma alegria enorme eu estar aqui com todos vocês, né? O pessoal não sabe, mas a gente tem uma amizade
fora daqui do ar, né? Com o Rodrigo já fizemos tantas coisas juntos, o Benhur, aprendo tanto com ele há tantos anos, com o Edu também, né? O futebol, o jornalismo juntos, isso aqui não tem como dar errado. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E dois profissionais, não é, Benhur Pereira, que estão muito atualizados, né, no futebol, né, e podem falar especialmente do que está acontecendo nesse mundo diferente do futebol, do que nós estamos vivendo, dos números, da análise de desempenho, de tudo que acontece, né, porque tem vários debates aí, que envolvendo... é a grande evolução do futebol, né? Evolução do futebol. E aí um dos grandes debates envolve aí o trabalho do Jesus, o trabalho do Sampaoli, contra, né, digamos que tem um lado esses dois aí, contra os treinadores brasileiros que não querem ver o que está acontecendo, mas que também têm grandes qualidades. Ô Eduardo, eu acho que essa é uma grande confusão. A gente tem que ver quem é competente e quem não é. Então, se é estrangeiro, se não é, ou vai me dizer que não tem alguns treinadores estrangeiros que vieram com o Brasil e não deram certo. Tem vários. A mesma coisa com o treinador jovem e o treinador, né, mais veterano. Ou tu é competente ou não. Se tu estudou, se tu jogou, isso pouco importa, cara. Tu tem que ser competente no que tu faz. E a ferramenta de análise, para mim, é a grande evolução do futebol. Antes eu brinquei, contei a história, né, do Jorge Petri, antes ali para o Gustavo, e era essa a realidade do futebol. Até pouco tempo atrás, hoje não. Hoje tu consegue. Claro que tem a parte física que mudou, né? Evoluiu, né? Os jogadores evoluíram também. Eles né? estão evoluindo, não tenha dúvida. O jogador ele tem um entendimento melhor. Então, nada melhor que o Gustavo e o Rodrigo para falar dessa evolução. Tem uma coisa, Benhur, que eu acho que aí o Rodrigo é o cara perfeito para falar sobre isso, porque a metodologia, né? O que é a metodologia? Como o treinador pensa e executa o seu treino e como ele traz as suas ideias para o dia a dia e depois em campo, e aí a análise ela é nada mais uma ferramenta para poder avaliar se aquilo ali está dando certo, né? Mas eu acho que o mais importante é essa questão da metodologia e como ela mudou. E talvez isso eu acho que muitos colegas jornalistas não conseguem entender isso, né? A metodologia de trabalhar o futebol ela mudou completamente, né? Quem quer pensar o futebol como era feito há 20, 30 anos atrás, e aí eu estou falando de jornalistas, né? E querem entender o futebol nessa ótica, eles não conseguem mais entender o futebol, porque ele mudou de dentro para fora. E aí, né, Rodrigo, essa questão de pensar o campo reduzido, de ser multifuncional dentro de todos os aspectos, fisiologia, preparação física, nutrição, como trazer tudo isso para o treino. A questão né? não é isso só mais demais. criticar o jogador. O jogador está jogando mal, o jogador jogou bem. Ele faz parte de uma coisa. O treinador substituiu mal, o treinador substituiu bem. Não é só isso, né? Agora é a questão envolvendo toda uma estrutura antes do jogo. Né? Toda uma estrutura eu antes vejo do hoje jogo. bem como baseada em números. Né? Bem como o Gustavo disse, o jogo hoje ele é sistêmico, né? Ele é sistêmico, misturando a parte técnica, tática, física e tomar as decisões cognitivas. Ele é sistêmico entre toda a comissão técnica, né? E não só técnica, o staff da nutrição, o fisioterapeuta. E a gente o nosso grande problema aqui no Brasil ainda a gente só olha a ponta do iceberg, né, que é o jogo, mas o todo embaixo, que é o dia a dia, a metodologia de treinamento, trabalhar em cima de tomar decisões, não só mecanizar, robotizar, de trabalho. estrutura. Eu vim de um clube agora no Paulista com uma estrutura gigante, imensa, né? É outra realidade do futebol, mas mesmo assim pouco utilizada porque criamos exercícios onde robotizamos. E o jogo não é robótico. O jogo é um caos. Eu tenho que criar um caos no treinamento para imitar o que é realmente o jogo, né? Tu vê, desculpe, né? Eu sei que tu... uma das questões, e ontem eu achei muito engraçado, o Carlos comentou, e eu já havia escutado isso de outros treinadores, da questão do coletivo, né? Foi até o Hans que mandou a mensagem como ele trabalhava, né? Como é que era o trabalho, ele explicou, aí ele falou, eu às vezes tenho que fazer um coletivo porque o meu dirigente ele quer assistir. Sim. E o interior cabe isso, tu sabe disso, né? Faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura. Tu imagina, tu abre mão, às vezes, de um trabalho que tu gostaria de fazer, tu tem que fazer um coletivo, porque o pessoal vai estar lá na arquibancada, tomando seu chimarrão e avaliando as suas contratações. Mas eu passei por uma coisa muito engraçada. O Gustavo, que vê muito números, hoje está provado que o escanteio curto é muito mais efetivo do que botar direto na área. Eu entrei num clube do Rio Grande do Sul, não vou dizer o nome, o presidente me disse de cara, só te peço uma coisa, escanteio na área e bola na área. Qualquer falta dentro da área. Não te peço mais nada, mas isso eu quero que tu faça.
tem que respeitar, está lá, ele Em sabe disso, alguma né? temporada, eles devem ter feito muitos Isso. gols. Ficou ali. e ficou a percepção. Mas aí ele esqueceu que tem um batedor de qualidade, um cabeceador de qualidade. Quem trabalhou com o Reinaldo, né, sabe, Sim. né? O Reinaldo, quantas Esse bolas bota de todo cabeceio? dia dentro da área. Pode O botar Reinaldo, nele. uma tá todo dia dentro da Uma área. vai entrar, é. O Debate Bola está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook. Está aparecendo aí o endereço do Debate Bola no Facebook, a nossa página, Facebook, @Debate Bola na Vale TV. Você compartilha o programa e estará concorrendo à camiseta, amplia a imagem para nós, do Esporte Clube São José. Linda camiseta do São José, o Zequinha, que está aí na final, né, na semifinal, né, da Copa Silverard. Semifinal, Ele venceu, o São José venceu o Internacional lá em Alvorada por 5-1. Digamos que o São José já está na final, né, do campeonato da Copa Silverard. Na outra chave está o Pelotas com o Caxias e o Pelotas venceu fora de casa o Caxias. Nós estamos também no Instagram, @DebateBola na Vale TV é o endereço do Instagram. Você pode acompanhar ao vivo no Stories da Vale TV no Instagram, está o endereço. Estamos também no YouTube, ao vivo também no YouTube. Você pode compartilhar lá e ver, assistir também os programas anteriores. E o nosso WhatsApp, 981158167. Vamos ampliar o nosso debate em relação à questão envolvendo a questão, mas é exatamente isso mesmo, porque de um lado está a questão do treinador brasileiro e a questão dos treinadores estrangeiros. E aí, Gustavo Fogaça, o Gufo, e o Rodrigo Ferrari, o nosso treinador, junto com o Benhur Pereira. Tem diferença mesmo dos treinadores brasileiros, Gufo e Rodrigo, para o treinador estrangeiro? E qual é essa diferença que os treinadores brasileiros parecem não perceberem? E aí eu quero colocar o Benhur Pereira junto no assunto com o Rodrigo. Eles vão poder falar melhor do que eu sobre cultura de vestiário, cultura de liderança dentro de vestiário, relação humana do treinador com os atletas. Isso é uma questão e acho que isso, Edu, é muito diferente no Brasil do que é na Europa. E é onde é que eu vou? Na Europa há uma relação profissional de hierarquia onde o treinador é quem manda. E não importa se o atleta não vai com a cara do treinador, se ele não gosta, se ele não vai com a cara do ponta direita, do lateral, ele obedece, porque ele sabe que se ele não obedecer, ele não vai jogar. E não é o treinador que vai dizer só isso, é a direção que vai falar para ele, olha, tem que obedecer o teu chefe aqui, porque ele é teu chefe e tu é meu funcionário. Então, essa cultura profissional, que muitos atletas brasileiros, quando vão para lá, eles se adaptam, né, faz com que os treinadores seja muito mais fácil de trabalhar, de executar suas ideias, fazer isso que a gente falou antes da metodologia e dar resultado, ver aquilo acontecer. Porque, infelizmente, na nossa cultura aqui, o treinador ainda, isso é cultural, não estou dizendo que seja assim, tácito, né, escrito. Ele é funcionário o treinador é funcionário do jogador. Né? Se o jogador quiser derrubar o treinador, ele derruba. Se ele quiser dificultar a vida por um simples capricho, ele vai fazer. Porque a direção não tem coragem de peitar o atleta. Aí tem a conivência dos dirigentes, em sua maioria, amadores. Clássico Totalmente. exemplo. Fluminense. O treinador foi desrespeitado. O Ganso saiu. O treinador saiu. O Ganso era o capitão no próximo jogo. O Ceni no Cruzeiro agora foi derrubado assim. E aonde está o Fluminense? Então, a tristeza disso, só para concluir o que eu queria dizer, é claro que há treinadores bons e ruins, como o Benhur também colocou, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Tu vai na China, tu vai ter bons e ruins treinadores. A questão é quais as condições que a gente dá para esse bom treinador mostrar o seu trabalho. E aqui vocês sabem, aí é onde vocês podem dar a real sobre isso, as condições aqui são muito complicadas, né? O que eu vejo de grande diferencial, e aí eu não vou generalizar, tem grandes treinadores no Brasil também se atualizando, e como eu disse, não é jogou ou só estudou, ou é velho ou é novo, tem muita gente mais velha em idade que está extremamente atualizado. Sim. O Benhur é um cara que eu trabalhei Exatamente. junto, que estava sempre estudando, trocando ideia. E tem gente jovem que não se atualiza. Então, assim, mas a grande questão que eu vejo é metodologia de treinamento, é o dia a dia. Como eu disse, é simular. Eu sempre dou um exemplo bem clássico. Eu faço autoescola no meu bairro, na rua do meu bairro, domingo de manhã. Mas a minha prova ela é às 6 horas da tarde, no horário de pico da rua mais movimentada da cidade. Eu não estou preparado para o jogo. Então, simular a realidade de jogo o mais próximo possível. E isso o Brasil está pecando ainda pecamos, não generalizando.
E contra o São Paulo, que eu joguei contra, todo mundo elogia, mas eu vejo um treinador ofensivamente muito bom, mas com muitas brechas defensivas. Nosso jogo contra eles no Paulistão, nós podíamos ter ganho jogando na transição ofensiva. A gente teve muita chance, erramos muitos gols. Um time que tem uma folha salarial 1/10 deles, né? Até mais a diferença. Aí eu vejo pontualmente no caso do São Paulo, Rodrigo, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele é um cara que ele demanda essa intensidade defensiva muito grande dos atletas, principalmente no pós-perda, e a gente sabe que aqui é muito difícil o brasileiro manter isso como padrão dentro do jogo, né? Perdeu, então vamos todo mundo marcar em cima lá, linha alta, perdeu, não importa, não recompõe, vai tentar morder lá em cima. E é difícil você manter isso num time brasileiro como cultura, né? O que eu vejo, eu concordo plenamente, mas eu digo assim, eu que trabalhei na Arábia Saudita, eu fui fazer a pré-temporada marcando o bloco baixo. Tomei só taca na pré-temporada. Aí o capitão me chamou e disse assim, professor, a nossa cultura é guerrear atrás de água, de espaço, põe a gente para frente. Eu botei para frente e fui campeão com 80% de aproveitamento. Então ele tem que respeitar a nossa cultura, ele não conseguiu entender essa cultura ainda. Isso aí é perfeito, cara. Eu estava até vendo um negócio da CBF, era uma palestra, não me recordo de quem, e se falou disso, né? Do jogador, do lugar, a cultura do clube, a cultura do Rio Grande do Sul. Sim. E aí ele falou, até um dos comentários era aqui do Sul, que era mais parecido com o futebol argentino e uruguai, e realmente é, né? O Grêmio hoje mudou, né? O Grêmio mudou o jeito de jogar, né? Mas, e aí eu não sei se o Gufo e o Rodrigo acompanham o programa, vou repetir novamente, né, para o pessoal entender. Eu fiz a pergunta para o presidente do Grêmio, que esteve no programa, se quando ele assumiu estava o Filipão. Aí o Filipão saiu, ele trouxe o Roger. Quando saiu o Roger, ele trouxe o Renato. Se ele escolheu os treinadores, Roger e Renato, para a mudança de modelo de jogo, ele disse que não. Ele disse que ele escolheu alguém identificado com o clube. E aí ele comentou, o Roger estava aqui no Novo Hamburgo, estava no Juventude, como ele era mais identificado com o clube, eu trouxe ele. Acho que até pela questão da pressão do torcedor no trabalho inicial. E houve uma mudança. Então tu vê que nem o presidente foi lá e, não, eu vou mudar o modelo do clube. Ele iria ficar o mesmo Grêmio, guerreiro, só que aí existem essas coisas do futebol, né? Um treinador que está fazendo diferença há 2 temporadas praticamente é o Thiago Nunes. Está acertado com o Corinthians, está saindo do Atlético Paranaense. Mas agora, daí eu pergunto para vocês, ele chegando no Corinthians, com toda a pressão que tem um Corinthians, se não tem aí a força da direção para sustentar o Thiago Nunes, esse ótimo trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, essa evolução que ele teve na carreira e o que ele construiu, pode ir por água abaixo. Vocês não acham isso? Porque o futebol brasileiro não consegue, o dirigente brasileiro, e aí parte da culpa também é da imprensa que não consegue compreender que não se ganha de uma hora para outra, é a questão de segurar o trabalho. Antes deles E falar, o Thiago Nunes pode ter problema no Corinthians. O Gufo pode nos ajudar, claro que não hoje, mas em outra situação. Eu sempre acompanho, né? Não faço lá o scout lá, mas eu acompanho e vou gravando cada treinador. Todos os treinadores que saíram de auxiliar, aqueles que estavam dentro do clube, quando eles saíram do seu clube de origem, fizeram sucesso de auxiliar, eles tiveram problema fora. Ou não deram tempo para eles trabalhar como eles tinham. Tu pega o Odair, alguém me falou aqui, 10 anos dentro do Inter. Então o Odair assumiu sabendo. 14 anos de Inter. O Thiago é esse desafio, né? Sim. O Thiago pegou um sub-23, campeão profissional, agora ele chega num clube onde, né, toda a situação. E olha o que ele disse, Zé Ricardo, do Jair Ventura, que fizeram sucesso naqueles que eram auxiliares a partir. Maurício Barbieri, né? Maurício Barbieri, foi pro Goiás. Thiago Largue. Thiago Largue. Sumiu completamente. Na verdade, né? dentro do clube, tu tem todo... E a gente sempre falava, o Rodrigo, como era importante, né, a gente gerir o grupo, né, a gestão de grupo. Quanto mais tempo dentro do clube, tu conhece, desde o roupeiro, qual é a maneira de trabalhar, né, e assim tu vai, né, o dirigente, né, tu vai pegando. Mas vamos combinar, né, o Thiago está fazendo certo, né, para ele é o certo que está acontecendo. E eu, se estivesse no lugar dele, também iria para o Corinthians. Eu vejo assim, com bons olhos, porque é um desafio na carreira, acho que todos nós temos que isso é tentar importante, isso, né? grande desafio. Um grande desafio, pode dar certo, pode dar errado, enfim,
não é o que importa. A questão é ele ter a coragem, porque lá em Curitiba, vamos combinar, ele não tem pressão. Um dono, né? Cara. É um cara que se ele se dá bem, agora, por exemplo, treino sempre fechado, não tem torcida, não tem imprensa, é totalmente diferente do Estrutura caos. fantástica. Melhor do Brasil. Fantástico. Eu fui lá visitar, impressionante a estrutura. O departamento de inteligência do Atlético é talvez um dos melhores da América Latina. É assim, é uma estrutura de primeiro mundo, assim, impressionante. O Corinthians também tem, ok? Mas no Corinthians é um caos de direção, pressão de torcida, pressão de imprensa, e ele vai ter que saber lidar com isso. O bom é que ele levou toda a comissão técnica dele, então ele vai ter com quem trabalhar um estofo que já o conhece e o trabalho pode ser desenvolvido de uma forma mais inteligente. E sobre os auxiliares, aquilo que tu falou, que eu achei muito inteligente, porque realmente essa coisa bate com também o que o Rodrigo falou, né? A cultura do clube que forma ali um treinador, e ele conhece as ferramentas, os lugares onde chorar, pra o lugar quem onde pedir, né? Verdade. Então, quando o cara sai daí para um lugar totalmente inóspito, diferente, onde ele não tem aonde mais se apoiar, aí é onde tu vê realmente se o cara tem café no bule, né? Se ele está preparado para aquele desafio. Eu acho que o Thiago está, nesse caso. O Odair também. Agora, é claro, o Odair, ele passou a vida dele no Internacional e ele vai ter que realmente, aonde ele for, provar, né? Ser realmente Essa questão Eu acho que o Odair, desculpa, Rodrigo, eu acho que o Odair tem que provar mais do que o Thiago Nunes. Com certeza. Nós falávamos antes no ar aqui, eu e o Benhur, a gente conhece bem o Thiago, né? Nosso amigo, de jogar contra várias vezes. Ele está saindo de um mundinho, com todo o respeito ao Atlético, que é um baita num clube, mas para uma nação. Para uma nação. Uma nação. Outra coisa, ele sai de um lugar onde valoriza a ciência, onde valorizam números, onde valoriza todo o aporte, para um lugar onde ali, como o Ben disse, muda de treinador, aceita um modelo de jogo, aceita outro. Então, cara, essa é a grande questão. Embora, né, Rodrigo, já venha com um modelo aí desde a primeira passagem do Mano Menezes. Isso, começou a melhorar ali, começou a evoluir. Mas com um sistema diferente do que ele pensa de futebol. O que eu vejo de grande ponto dos dois salários, eu e o Bel vivenciamos isso. Cara, o futebol tem que arriscar. Nós, em 2016, eu tinha voltado da Arábia, o Bel assumiu o Passo Fundo, me chamou de auxiliar. Eu tinha voltado da Arábia como treinador. Nós tomamos 7 gols em 2 jogos. Daí pedimos demissão na segunda rodada do Gauchão. Segunda rodada do Gauchão. Aí todo mundo, horrível, o Beiro estava em alta na época, viu, não é nada, o outro veio campeão da Arábia, também não sabe nada. Passou 5 rodadas, Cruzeiro nos chama, nós tínhamos que de 5 jogos ganhar 4 e empatar 1. O Beiro me ligou, me lembro perfeito disso, Rodrigo, e aí, vamos encarar e afundar de vez. E nós tínhamos avaliado, né? Não, e nós tínhamos avaliado a Aimoré, aquela época estava para trocar, Lajadense, que o pessoal, a gente conhece a gente, né? O clube que eu trabalhei, então a gente fez assim, não, o melhor hoje é o Cruzeiro, que joga uns jogos em casa, tem o jogo, né? Aquele jogo tradicional do Cruzeiro ali na região, e a mudança deu tudo certo, né? Mas ele assim, a gente afundava de vez, eram os ruins do gauchão, ou a gente virava herói. Ganhamos 4, empatamos 1, deu 3 resultados paralelos, escapamos, virou herói, virou... Vocês analisaram um quadro, baita risco. Como ele tá mas com risco, né? O futebol é um grande risco. Ele está indo com risco, mas acho que é tolerável. Deixa eu dar uma participação do João Locke aqui. Deixa eu estar aqui, Fátima Lima, boa tarde. É o João Locke, excelente programa. Dirigente de futebol tem que ter vestiário. Não tenha dúvida, João. A escolha do treinador deveria ser uma convicção e não por indicação. Isso também hoje hoje a gente sabe, né? Sim. Mas o futebol brasileiro há muito tempo, né, bem, totalmente sem convicção. Né? E o pior agora, no interior, principalmente onde falta dinheiro, não é mais indicação e nem convicção, é quem tem investidor. Sim. Já recebi também algumas ligações assim, mas vem dinheiro contigo? Eu digo, não, vem trabalho. A gente sabe que acontece isso no futebol. Se viesse dinheiro, não precisa ser treinador, né? Mas assim, para não ser injusto, não sei se... Não é só no futebol gaúcho. É no futebol de Santa Catarina, no futebol do Paraná, no futebol do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, em vários lugares do futebol brasileiro. Futebol brasileiro de uma forma geral. No Norte, no Nordeste, acontece isso. Aí, Edu, acho que vale um debate, até um próximo programa, a gente fazer só sobre esse conflito que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, que é o clube empresa e a associação esportiva. Porque eu sempre digo isso em todos os espaços que eu participo sempre. O grande problema do futebol brasileiro são os dirigentes, porque é onde começa e termina. Concordo plenamente. Eu sempre digo isso também. Porque a gente vê
treinadores, auxiliares, preparadores físicos, fisiologistas, analistas de desempenho, se capacitando, se profissionalizando, cada vez melhores, né? Até os jornalistas estão nessa vibe de vamos melhorar um pouco, né? Apesar que ainda tem muita resistência. Mas os dirigentes não. Os dirigentes é sempre amador, é sempre o amigo do amigo, é o pequeno poder ali, a minha tribo aqui. Então, enquanto houver essa cultura, que ela é muito enraizada e ela vai ser confrontada quando começar a ter clubes e empresas, como é o Bragantino agora, por exemplo, que acabou de garantir a vaga para a Série A, e a gente vai vivenciar esse conflito daqui para frente, porque aí você tem uma empresa que precisa ter objetivos, precisa ter lucros, onde os dirigentes são profissionais, se eles não dão resultado, aí eles vão pra rua. Um exemplo muito negativo foi a questão envolvendo o Figueirense. É que daí, tentou ser ali uma É que daí com coisa. essa mentalidade antiga não encaixa. É que nem o exemplo do Detran que o Rodrigo deu. Não adianta tu fazer a autoescola numa rua tranquila e depois fazer o teste na rua movimentada. Não adianta tu pegar, vou fazer um modelo de gestão moderno empresarial com os caras que pensam como antigamente. Eles vão querer sempre fazer daquele jeito. E hoje tem muito dirigente que vai analisar todo o contexto da temporada baseado em rede social. E outra, né? Baseado em rede social. Se a rede social está falando isso, nós vamos tomar uma decisão. Acho que os caras estão certos, eles vão tirar o treinador. Vão acabar com esse trabalho. Mas não é. As famílias não se deram conta. Mas não é assim, um monte de cara. gente e falar mal o treinador. Não, a rede social é maravilhosa. Nós temos as nossas plataformas, é sensacional. Leva o programa para o mundo. Mas as tomadas de decisões, tanto em casa como em governo municipal, governo estadual, governo federal, ou nós aqui no programa em clubes de futebol, não pode ser tomada baseada em rede social, por favor. Né? O problema não é a rede social, o problema é a pessoa que toma a decisão. Exato. E outra coisa que a gente tem que entender, né? Futebol, a gente fala, é um mundo à parte, né? A própria gestão geral é diferente e gestão de equipe. Qual é a empresa que a gente tem que escolher? Quarta e domingo, 11 para jogar. Né? No caso do Brasileirão, 12 no banco e mais 15 que não vão nem para a lista. A gente tem que manter esses 30 e poucos motivados em busca dos mesmos objetivos. E esses 15 que, né? Então, fico mais chateado que todos. Isso, e não é uma vez a cada mês, é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não, o pós-treino, a motivação para aquele cara que nem pegou a lista. Isso aí, para gerir isso daí, olha, e ter tranquilidade. Por isso que às vezes, quando aparece uma briga ou outra, a gente fica meio assim, né? Mas é pouco até, né? Se tu parasse para pensar, né? De todo o processo que é feito, até que é pouco, umas briguinhas que se dá, né? Como todos têm família e todos têm problemas. Madalena Carvalho, boa tarde. Abraço ao Rodrigo Ferrari. Obrigado, Madalena. Um beijo. Aí o José Luiz Hans, cara que treinou o Bagé, treina grandes clubes. O Hans falou. E aqui o Eduardo Luz, cara, parabéns pelo programa. Assisto sempre que posso, mesmo aqui de Santa Catarina. Grande abraço a você e meu amigo Rodrigo Ferrari. Abraço, Eduardo. Abração, cara. Vamos falar sobre dupla Grenal. Começamos pelo Grêmio, né? Grêmio Internacional. A rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, mas né, a dupla Grenal joga somente amanhã. E o Grêmio enfrenta a equipe do CSA às 9 da noite na Arena. E nós temos imagens do treino de ontem, né? No CT Presidente Luiz Carvalho. O Renato Portaluppi já iniciando a preparação para este confronto com o CSA. Grêmio amplamente favorito e pode se aproximar ainda mais, né? Benhur, Rodrigo Ferrari e Gulfo do G4, que é o objetivo do Renato. Benhur. O jogo é na Arena, né? Na Arena. O Grêmio acho que vem de 3 vitórias, é isso, né? 3 vitórias. Seria um salto, né? Mas sempre jogo perigoso, né? Argel e o CSA, eu assisti uns 2 jogos do CSA. O CSA não merecia ter perdido os jogos, cara. O Argel deu um jeitinho ali, né? Daquele jeito dele, fechou o time. Isso também é o treinador, às vezes, hoje tudo que a gente vê, não, o time tem que sair jogando, né, curto. Então, tu não tem qualidade, como é que vai sair jogando curto, cara? Mas aqui estão olhando, nada. Então, assim, eu acho que o Argel, dentro do jeito dele também, com o nível de atletas do jeito dele, conseguiu fazer um novo time, como o Ceará também conseguiu fazer um time competitivo. Claro que o Grêmio é extremamente favorito, né? Amplamente favorito, mas no futebol brasileiro esses são jogos perigosos, na minha opinião, né? Vamos relembrar. O teu Cruzeiro foi dentro da Arena, né? E obteve a primeira vitória diante do Luxemburgo, lembra bem? Lembra muito bem, né? Primeira vitória de um clube, tirando o selo da Arena, foi o Benhur Pereira que comandou. Vamos ver o que o Maicon e o Léo Moura
falaram a respeito deste jogo de amanhã, Léo Moura e o Maicon em entrevista coletiva ontem à tarde na Arena. Não, acho que a gente tem que dar continuidade, né? O nosso objetivo é chegar no G4 e permanecer ali para a vaga direta na Libertadores, né? Viemos de uma boa sequência, aí três vitórias, agora vamos ter oportunidade de jogar em casa mais um jogo. É continuar com esse mesmo objetivo que vai nos dar tranquilidade para chegar mais no topo lá da tabela. Ô, Maicon, pela experiência que você tem no futebol... Pode só responder também sobre o jogo. Bem isso que o Léo falou. Acho que a sequência que a gente vem tendo de vitórias aí, isso fortalece ainda mais a equipe, né? A gente sabe que ainda tem jogos difíceis aí pela frente, né? Mas dentro de casa, a gente vai enfrentar um adversário que para muitos está lá na zona do rebaixamento, mas vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas a gente tem que impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo, como a gente fez no domingo, para que a gente possa conseguir mais 3 pontos e assim tentar passar o São Paulo ali que está em quarto. Maicon e Léo Moura, o Léo Moura provavelmente amanhã como titular do time do Grêmio, Benhur Pereira. Olha, cara, o que eu vou te dizer, né? Eu não, sinceramente, não gosto de falar assim de atletas, mas eu acho que o Galhardo vem mal há muito tempo, sabe? E no Grêmio o Renato tem essa questão, né? Rodrigo, ele consegue manter os caras por um bom tempo. Às vezes eu acho que demais, né? Aí vamos ver o caso do André e hoje é o caso do Galhardo, né? Mas eu acho que do Léo, ele acaba não colocando o Léo pelas questões físicas, né? Um jogador de 41 anos, mas a qualidade é indiscutível, né? Eu vejo assim, eu também acho, é ruim para nós como treinador falar de individualmente, né? Mas a qualidade técnica do Léo Moura é bem maior que o Galhardo. E eu queria poder passar 15 dias dentro do vestiário do Renato para conhecer essa parte de gestão dele, cara. E isso é uma coisa que me impressiona nele, assim, ó. Eu não vejo tanta diferença nos trabalhos, mas a gestão dele deve ser impressionante dentro do vestiário. Também tem a questão do Renato ser um ídolo, né? E eu acho que isso ele leva para dentro dos jogadores. Olha, o Renato, o maior ídolo, e os jogadores sabem disso, né? E aí talvez respeitem um pouco mais a história dele. Ele começa a correr por ele, né? Começa a correr por ele. O Douglas, né, o ex-meia do Grêmio, contou uma história pra gente uma vez na Rádio Gaúcha sobre a primeira vinda do Renato, né? O Douglas estava no grupo e que o Douglas não queria muito, não simpatizava muito com ele, não gostou muito da chegada do Renato, né? E estava fazendo aquela coisa de corpo mole nos treinos e tal. E aí o Renato chamou ele num canto e falou: olha, tá vendo essa estrela aqui, ó, de campeão do mundo? Fui eu que fiz. Se tu me ajudar a conseguir uma dessa aqui, a gente vai junto longe e tal. E vendeu aquele coisa, né, motivacional pro Douglas. E aí o Douglas começou a se dedicar e a gente sabe que ele tem qualidade técnica, então com dedicação ia dar certo. E aquela Copa do Brasil de 16, o Douglas jogou muito. Então essa questão de... ele usa isso, de ser ídolo, de ser... No Grêmio ele é dono de todos os setores, né? Ele tem total domínio sobre tudo. Dono que eu digo assim, a opinião dele vale muito. Então, dizer que ele tem a chave da arena não está muito errado. E ele, o Grêmio não tem um diretor executivo, né? Eu acho tem. Tem o Amadeu, não é o Amadeu, não é o CEO do Grêmio, o Carlos Amadeu. E no vestiário tem o Duda Crefe, né? Tem o Duda Crefe, mas a gente sabe. A força dele é muito maior. Mas eu ficou sabendo até as premiações foram divididas de forma diferente, com o pessoal do staff, desde das tias da cozinha, fiquei sabendo que eles dividiram diferente. Tudo isso tu ganha, cara. Começa lá de baixo ganhando, né? Com certeza, se fosse outro treinador, de tudo que aconteceu já com o Grêmio, não estaria mais. Se não fosse... o Renato só continua 5-0 num clube, normalmente o treinador já não estaria. O Carille, né, tomou 4, já vinha de resultados negativos, tomou 4 agora. O Kovac no Bayern de Munique, o Bayern de Munique que nunca demitiu, faz isso, cara. O Kovac perdeu e foi demitido. Isso pro futebol europeu tá fora dos padrões. No Bayern é totalmente fora do padrão, não acontece há, sei lá, 50 anos. Que eles não comecem a nos copiar, né? Pelo amor de Deus. Nesse sentido, pelo menos. Daí nós começamos a dar uma equilibrada aqui, né? Diferente na Inglaterra, né? Que a gente sempre comenta o Tottenham, né? O Pochettino perdeu tomou 7, a final e tomou 7 e nunca ganhou um título, né? Sim. Tu imagina? O Renato tem, eu concordo também com o Rodrigo, há alguns problemas, a gente sempre comenta, né? O Rodrigo e eu estamos sempre aqui no WhatsApp trocando ideia. Tem coisas de organização defensiva do trabalho do Renato que eu questiono muito, eu critico bastante,
eu entendo que não há tempo também para se trabalhar muito isso, mas a sensação que eu tenho é que foi largado de mão, assim, não vamos trabalhar muito a organização defensiva, vamos pensar a partir da posse o que a gente faz com isso, né? E então, quando o Grêmio enfrenta um time que ataca e que pressiona e que gera perigo e gera erro, o Grêmio fica na mão do trabalho individual de Jeromel e Kahneman, e eles são humanos, né? E o Kahneman sai umas perseguições individuais, às vezes lá meio abrindo espaço perigoso direto. Né? Mas foi assim no primeiro jogo com o Flamengo aqui, né? O Kahneman foi lá fora dar um bote, né? E aí o Flamengo... Teve um jogo do Grêmio que eu mandei o WhatsApp pro Fogaça. Disse, cara, eu tô vendo errado, o Kahneman tá marcando individual praticamente, porque ele tá se perseguindo. Pô, tô vendo a mesma coisa, ele saía atrás do cara. E o 5-0 pro Flamengo, né? Ficou evidente essas falhas defensivas, né? E o Grêmio tem uma bola questão parada, que quando o Grêmio não tem a bola, o Grêmio sofre muito. É verdade. Todos os jogos, tu vai olhar lá, a posse de bola, o Grêmio foi abaixo, o Grêmio não teve resultado, dificilmente. Tem chance de classificar para a Libertadores total, assim, eu acho que para o G6 é quase que certo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai facilitar muito mais, porque amplia, né? Agora, para G4, precisa de 13 pontos nesses 8 jogos, que é um aproveitamento um pouco difícil, contando que Santos e São Paulo também caiam, né? Então, G4 eu acho difícil para o Grêmio. Tem o jogo de 6 pontos na Arena contra o São Paulo. Esse aí vai ser o divisor de águas. Vencendo o São Paulo, é provável que consiga beliscar um G4. Mas para a temporada que vem, o Grêmio vai ter que mudar coisas de metodologia, de visão de jogo, trocar alguns jogadores. Esse grupo, acho que já deu o que tinha que dar. Pelo menos com esse jeito de jogar, né? Mudar o jeito de jogar, talvez, porque o jogador também precisa de novidade, né? Rodrigo, eu acho que essa é a grande evolução do treinador. Cada temporada, tu modificar uma coisa. Não é só, eu ganhei assim, eu vou ganhar ano que vem, porque os outros também estão se preparando para te enfrentar. Então, o Grêmio chegou de uma maneira, o Grêmio continua bem, tem a qualidade do seu atleta, mas já não é soberano como era, né? Então, assim, a grande evolução dos... E eu até comentei um dia no programa do Ramiro, né? O Grêmio jogava com o Ramiro, estava tudo bem encaixado. Saiu o Ramiro, tentou um argentino, não deu certo. Sim. Aí conseguiu com o Alisson, né? Utilizar, que já é uma função diferente do Ramiro. E o Ramiro dava todo o suporte para os laterais do Grêmio. Já não teve mais, porque o Alisson marcando lá, né? Já tem problema, mas ele faz isso. Mas tu lembrares o jogo do Atlético, que o primeiro gol foi com a saída do Léo Gomes, que se machucou. Quem estava na lateral era o Alisson, quando foi feita a jogada do gol. E até a gente falou, pô, se tem um volante, a primeira coisa que o treinador faz é botar um volante. Eu sei que nem deu tempo, né? Mas aí, mas o Alisson ele vai fazer isso. Não fez, né? O Rony atropelou lá e... Uma coisa muito interessante que o Belo falou aqui foi essa questão de acrescentar, né? A gente não tem tempo, né? O modelo de jogo não é uma coisa fixa. Eu crio uma ideia inicial e vou acrescentando coisas, acrescentando... Só que tempo a gente tem no Brasil para acrescentar coisas, né? Sim, fazer os caras acreditarem naquilo e jogarem aquilo. E depois jogar mais coisa em cima. E não é de um dia para o outro, né? Nós também aprendemos com os jogadores. E fazer o dirigente acreditar também, né? Que é complicado. Nem sabe o que é modelo de jogo. Não, e aí, desculpa eu já me adiantar e falar do Inter, mas, por exemplo, essa questão do Zé Ricardo, exatamente isso, não é do dia para o outro. Os caras pensaram assim, não, vamos tirar um treinador, vai vir outro e de repente vai fazer o time mudar de cara totalmente. Como, gente? No meio da competição. Não tem como. Acho que ele trabalhou uma semana só e depois é só quarta e domingo, né? Imagina também como está. Ele aceitou, né? O Zé Ricardo aceitou. Ele que quis vir, daqui a pouco pensando, não acerta lá com a Argentina, eu fico. Só imagina a cabeça dele como tá, né? Pô, não vou ficar. Os jogadores também que têm contrato. A moral os jogadores que têm contrato também com o clube, o cara nem vai ficar. Sim. Sabe? Então imagina como tá o ambiente, né? Falando em ambiente bom, Benhur Pereira, está o Sub-19 do Novo Hamburgo, que passou para a semifinal da Copa Sul. Pega o Grêmio, comando aí do Edinho Rosa, grande Edinho Rosa, faz um trabalho maravilhoso nas categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo. A equipe Sub-19 do Novo Hamburgo está classificada para as semifinais da Copa Sul Sub-19, após a derrota por 2-1 para o Tubarão, venceu nas penalidades máximas. E nós temos os gols da partida. No jogo de ontem, lá em Tubarão, a partida aconteceu na noite de ontem no estádio Domingos Gonzalez. Nicolas marcou o gol do Noia no tempo normal da partida, na disputa
por pênaltis a vitória do Novo Hamburgo por 7-5 e a classificação para as semifinais. Na próxima fase, a equipe comandada pelo técnico Edinho Rosa enfrenta o Grêmio em 2 jogos por uma vaga à final O treinador da do Copa Tubarão Sul. é o Beto Almeida? Será que é o Beto Almeida? Não, o Beto Almeida virou supervisor para esse geral agora. Ah, Gramado bom. também judiadinho lá do Tubarão, né, E Bento? é bom o gramado, hein? Não, ele tava bom, né? E Mas eu ia dizer, essas imagens a aí... estrutura do Tubarão é imensa na base, investem na base, né, é uma grande vitória do Novo Hamburgo aí, hein? Tem sido referência, sido campeão catarinense na base, direto o Tubarão. Novo Hamburgo ganhou em Novo Hamburgo, perdeu lá e ganhou nos pênaltis. Né? Então... Não, um enfrentamento muito bom. Novo Hamburgo ganhou do Curitiba no Paraná. Lá né? no Paraná. Paraná. Tu vê que como é importante uma competição dessas, né? Tu sair do regional, né? Sim, os meninos totalmente. poder mostrar o trabalho Vivenciar, fora, né? Poder E sempre viagens principalmente sub-15, sub-17 também, mas principalmente sub-15, é muito importante dar o prazer de jogar, né? Não perder a vontade de estar ali. O título é ok, não ganhou também é ok. A questão para essa idade, que é onde geralmente o garoto faz o amadurecimento, a transição, para realmente saber se ele vai virar jogador ou não, porque até os 15 anos, né, o que tu sabe da vida, Tá brincando, né? o que é o teu corpo mesmo como atleta. Mas né? aí eu pergunto, Gustavo, pode complementar? Não, só para encerrar, é que é fundamental o treinador nessa idade, ele inculcar isso na garotada, tipo, divirtam-se, o lúdico, mas aprendendo a ideia do coletivo, de saber que tem que correr pelo companheiro, essas coisas, para que o cara faça essa transição para o 17, onde aí sim ele vai começar a levar um monte de carga, né, tática e estratégia. E aí, essa meninada aí, e o Rodrigo Ferrari pode falar porque trabalha com esses meninos dessa idade praticamente, é o momento também de começar a fazer com que eles compreendam mais o jogo jogado, o jogo tático, né? Talvez essa geração ela vai taticamente compreender melhor o jogo. A grande mudança que eu vejo hoje, a gente tem, como eu disse, a gente tem trabalho em cima do caos, né? E para lá na frente ele tem um repertório de respostas imenso. A gente dá um exemplo clássico, o Mamute do Grêmio. Ele não tinha caos na base, a força física dele era um adulto quanto a criança. Sim. Quando ele equilibrou lá no profissional a força, ele não teve desenvolvimento do caos. Ele não tinha resposta, repertório de resposta. A resposta era empurrar o cara e fazer o gol. Eu fiz jogo contra ele que ele fez 7 gols, 8 gols num jogo. Então a gente tem que hoje criar, e graças a Deus eu não vejo mais aquela cartilha no Grêmio e no Inter de tamanho, a não ser zagueiros e centroavante e goleiro, que ainda precisa. Que é uma característica, né? Mas de zagueiro grande, olha o Messi, não teria passado uma cartilha. Né? Olha O próprio Matheus Henrique no Grêmio, né? O Arthur. Então, graças a Deus, essa cartilha começou a desaparecer, né, no futebol. Vamos ao intervalo, na sequência voltamos para falar sobre o Internacional e também falar um pouco mais do trabalho do Gustavo Fogaça lá no DAZN e do Rodrigo Ferrari na Next Academy. Já voltamos. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos
é uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola ao vivo, 1h mais 14 minutos. Debate Bola desta quarta-feira. Debate Bola sempre em nome de... Tá aí, ó, BSB, Grupo Construtivo. Agora há pouco você viu aí o comercial com Marcos Assunção e o craque do futsal Bateria. BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi na 7 de setembro em Novo Hamburgo. EH Presentes e Decorações. Comigo, o Benhur Pereira, e hoje nós estamos recebendo o técnico Rodrigo Ferrari e o comentarista da DAZN, Gustavo Fogaça. Falando agora de Internacional, o Internacional joga amanhã, já está no Ceará, inclusive, para enfrentar o Ceará do técnico Adilson Batista. E o zagueiro Rodrigo Moledo está falando sobre teve uma briguinha, né, entre os jogadores durante o Grenal e também foi pauta, né, da coletiva de ontem e também essa preparação do Inter visando o G4 do Campeonato Brasileiro para garantir vaga direta à Libertadores de 2020. Rodrigo Moledo. Cara, são coisas que acontecem. A gente está querendo melhorar, está querendo acertar, temos que voltar a vencer. Então, discussões acontecem, é normal, faz parte também, só fica no campo ou fica no treinamento. Temos que pensar agora em voltar a vencer e conquistar nossos pontos também fora de casa, porque a gente tem nosso objetivo final. Está aí o Rodrigo Moledo. Internacional e Ceará. Ceará e Inter. Benhur Pereira, Rodrigo Ferrari, Gustavo Fogaça. O que esperar desse jogo e o que esperar do Internacional, do Zé Ricardo. Agora há pouco nós falamos antes do intervalo um pouquinho sobre o Internacional, mas agora especificamente falando mais sobre o Colorado. Benhur, começamos por ti. Olha, eu acho que vai ser um jogo duro, cara. O Internacional, o Ceará vem evoluindo. Eu tenho assistido os jogos contra o Palmeiras, né? Futebol nunca é justo, né? Porque as condições do Ceará de ter, no mínimo, empatado, se não fosse o goleiro. Olha, fazia tempo que eu não vi uma atuação que nem o goleiro do Palmeiras. Melhorou muito o jeito de jogar. A gente até, lembra, estávamos falando um dia, eu não me lembro qual é o dirigente aqui, estava falando que haveria uma mudança até no Adilson Batista, né? E aí o Adilson ganhou lá na Bahia, do time do Roger, e tu vê que a partir dali deu uma evoluída legal. Estavam, né? Preparando a cama do Adilson. É. Estava preparadinha já, era só perder. Era só perder o jogo, e tu vê que o futebol ele muda de uma hora para outra, claro, com um pouquinho mais de tempo de trabalho do Adilson, né? Não conheço pessoalmente o Adilson, já ouvi falar boas coisas do Adilson. Acho que tem força de vestiário, isso que é importante também. No Ceará, que tem uma estrutura, né? Foi o Lissa que nos disse, né? Estrutura fantástica do Ceará também, de Série A, né? Isso é bom. Agora é jogo duro para o Internacional. Vamos falar de novo da questão do Internacional, né? O Zé Ricardo tem que mudar, e mudou no primeiro jogo lá na Bahia, né? E aí já não mudou no outro jogo, aí pega um Grenal. Não é fácil, mas eu acho que o pessoal sabia disso, né? Eu acho que quem trabalha no futebol sabia que as dificuldades teriam, né? Hoje, eu falei aqui a hora que estava falando o Moledo, quando se ganha no futebol, tá tudo certo, né? Pode estar tudo errado, mas se ganha o jogo, tá tudo certo. Agora, quando se perde, parece qualquer coisa, né? Até o vestiário não foi limpo, aparece tudo. Então, isso assim é o futebol, né? Assim é o futebol, né? Não deveria, né? Mas será que não é só o futebol brasileiro? Eu não tenho experiência. O Gufo tem experiência de morar fora do Brasil. Será que é assim só... em qualquer lugar. A vitória, a diferença aí vem aquilo que tu falaste antes, que saber por que se perde e por que se ganha. Pelo menos lá fora fica tudo ruim quando se perde, fica tudo bom quando se ganha, mas se sabe por que se ganha e se perde. Aqui a gente não analisa assim, né? Eu vejo um jogo difícil, muito difícil. Segundo ponto, o primeiro jogo que o Zé Ricardo assumiu é mais até o psicológico dos jogadores, né? A mudança psicológica de querer provar que muda direto, esse impacto inicial sempre dá. Né? Terceiro ponto, perde o Grenal e essa pequena rusga dentro do campo. Então, cara,
complicada o contexto dele, né? O contexto complicado, mas é hora de um grande time como é o Internacional de começar a reverter a situação e ele provar que ele está capacitado para estar num time como o E como Internacional. está a cabeça do Zé Ricardo também? Será que ele se preocupa com o futuro ou ele está... Não, ele foi para... Tu colocaste antes que ele já sabe que vai sair, porque é o que você está dizendo que já está acertado com o Cudê. Aliás, até depois a gente pode trocar uma ideia sobre o técnico argentino. Foi em cima do Fogaça que eu comentei a tua análise que fez no Twitter. E o nobre jornalista e mais um ou outro, não, porque o modelo é esse. Eu disse, não, peraí que eu vou buscar lá. E Fomos na fonte. Na fonte, no analista, né? Aí o povo se acalmou aí, viu? Obrigado. Não, E aí o Hugo vai falar sobre o Eduardo Cudê, que será o técnico do Internacional, né? É muito capacitado, um treinador estudioso. E é diferente do Zé Ricardo do Odair? Ele não é totalmente diferente, mas ele não é aquilo que se espera, que você está dizendo que é um cara de toque curto, de posse de bola, de criação de lance através da posse. Não, ele é um treinador que gosta de, primeiro, muita intensidade. A frase dele é assim, eu jogo com 11 roubadores de bola, 11 ladrões de bola, né? Ele diz roubadores em espanhol, né? Ladrão em português. Então, a primeira coisa que ele vai querer fazer é isso, da intensidade do pós-perda total. Para dar certo, tem que ter os caras com essa característica. Aí é que Não, mora é o caso do Inter hoje. Aí é que mora o perigo do Alessandro fora, então. O próprio Guerreiro. O Guerreiro, do Alessandro. Patrick. Sobis. Não, o Patrick até tem essa intensidade, né? Mas o Sobis não, é um jogador que não tem Daí isso. entra aquela história de respeitar a cultura e as características do atleta. Isso faz parte do modelo de jogo. É isso aí, Rodrigo. Não vai pecar. Perfeito. Então, mas ele tem condições, sim. Eu me lembro quando ele assumiu o Racing, ele levou 7 semanas para fazer o time jogar bem. Ou seja, quase 2 meses. Então, imagino que ele assumindo em janeiro, a gente vai ver o Inter com a cara dele lá para o finalzinho de fevereiro. Mas se pegar um G6, vai ter um jogo eliminatório, né? 2, né? 2. Se ele vencer só o Gauchão, ele vai ter tempo, porque o Gauchão, o natural, o Internacional vai bem. Se ele pegar outros campeonatos, não sei se tem tanto tempo assim. É verdade. Sim, e o Internacional vai ter que também renovar o grupo, né? Isso a gente fala sempre, e aqui estão 2 craques que não vão me deixar mentir. Não adianta pegar o grupo do Internacional que foi moldado e aí não há convicção nas contratações para um modelo de jogo e pedir que o Odair, na época, fizesse o Inter jogar de um jeito diferente que aqueles atletas podiam oferecer. Não tinha como, era aquele jogo que o Inter tinha para oferecer, era o melhor possível, era até onde dava para chegar de bicicleta. Não dava para fazer outra coisa. Agora, vai vir outro treinador, Zé Ricardo, depois vai vir o Cudê, é o mesmo grupo. Gente, não tem o que fazer com aqueles Também atletas. acho que não. Então, ou traz 5, 6, 7 jogadores novos para mudar a cara do modelo de jogo, e aí a gente volta a apontar o Grêmio. Por que o mesmo presidente Romildo, não tendo feito essas trocas de treinador por convicção e mais por uma ideia fora de outra coisa? Esses treinadores, principalmente o Roger, e aí eu tenho que ressaltar o trabalho do James Freitas, que era auxiliar da comissão permanente, foi muito importante nessa transição, de fazer com que o Grêmio... Opa, peraí, olha esses jogadores que nós temos aqui. Tem qualidade. Tem qualidade, vamos fazer eles jogarem desse jeito. E deu certo. Deu certo, verdade. E tu vê o Roger agora no Bahia, ele não está jogando assim. Por que será? Que não tem um atleta, né? Ele tem um time rápido, né? E outra coisa que tu está falando, a gente fala do Jesus, né? Mas ele veio e contrataram, né? Bem. E olha os jogadores que chegaram. Olha as peças, olha a qualidade, né? Daí também facilita muito, né? Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. E o zagueirão. E o Pablo Mari. Uma linha de 4, vou falar de novo, os caras vão dizer, o Benilson fala isso, mas uma linha de 4 com 3 europeu. Quer dizer, já deu um suporte para o grande problema que sempre foi o Flamengo, defensivamente. O C não joga, mas e se o Abel recebesse esses jogadores, o Abel Braga, ele estaria jogando desta forma? Não, né? Porque ele tem o jeito dele de jogar. Teria evoluído de uma outra forma, né? Mas não é o mesmo modelo de jogo. Né? Para mim, a grande evolução do Flamengo, e não vou nem entrar no mérito do sistema, como o treinador precisa de um tempo, ou ele tem uma visão de um atleta, e aí pode ser o staff que passou isso para ele. O Bruno Henrique no Santos jogava aberto, um extremo. Hoje o Flamengo não, né? Ele está livre para fazer aquela linha na frente ali. Daqui a pouco ele cai na direita, cai na esquerda, chega fácil. E era melhor uma jogador do característica futebol dele. brasileiro atual ou não?
Na minha opinião, um dos melhores jogadores, com certeza. Tá voando, né? Tá voando. O Gabigol, muito bem, inteligente. Mas os dois fazem uma... Eu tava lendo a história do Bruno Henrique. Ele saiu da várzea, cara. Do futebol amador. Do futebol amador e com 22 anos que ele foi estrear no time profissional do Goiás. 22 anos. Ele estava jogando futebol amador. Se não fosse jogador, poderia ser aquele corredor, porque é uma passada. Ele não fez base, assim, né? Ele começou lá com 12, 13, foi na categoria de base do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, lá onde que ele é mineiro. Termina sendo uma exceção, porque geralmente atleta que não tem base, ele não tem recurso, né? Aquilo que o Rodrigo falou, ele não aprendeu o calço, ele não consegue tomar decisões certas. E o Bruno Henrique é uma exceção. As nossas ruas faziam o caos antes, mas não tem mais na rua, né? O perigo de jogar na rua hoje em dia não tem mais. Tem mensagens aí, Ber? Depois eu tenho uma notícia nada agradável em relação à gestão do Vitório Pífero no Internacional. Eu tenho do Marcos Alan, coloradão, um grande amigo meu. Desse Inter, não espero nada. Só quero que o ano acabe. Colorado. Aí a Angélica Bueno mandou um ótimo programa e obrigado pela caneca, né? Ontem a gente viu a caneca que ela havia ganho no sorteio. A Adris Carvalho também mandou ótimo programa. E o Ministério Público apresenta 2 denúncias contra 14 pessoas por estelionato e lavagem de dinheiro ocorridos na gestão do presidente Vitório Pífero. A Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre apresentou na terça-feira a 17ª Vara Criminal na capital 2 denúncias relacionadas aos crimes investigados na gestão 2015 e 2016 do Esporte Clube Internacional pela Operação Rebote. A primeira delas se refere ao núcleo de finanças e patrimônio e a segunda ao núcleo futebol. O promotor de justiça, Flávio Duarte, assinou as denúncias. As investigações apontam desvios superiores a 13 milhões de reais. Então, e tem vários nomes incluídos aí nessa operação e contratações, né, de jogadores, inclusive, né, o núcleo futebol. E o vice de futebol na época era o Carlos Pellegrini. Então, né, uma situação bastante difícil de engolir para o torcedor colorado, porque imagina, e o Inter está passando essa crise toda financeira, muito por isso, né? Sem dúvida, a situação financeira, a situação esportiva, a questão do rebaixamento, a segunda divisão, tudo é reflexo de gestões, né? Se a gente for pegar a gestão do ex-presidente Obino no Grêmio, também foi uma gestão falha, com sérios problemas, e que uma coisa leva a outra, que termina refletindo em campo. Não estou dizendo que foi uma gestão com problemas criminosos como essa, por exemplo, mas eu estou dizendo, há um problema de gestão e há um problema criminoso. O problema criminoso, ele ainda tem que ser julgado. Não cabe a nós aqui decidir, né, é bandido ou não é bandido. Essa é a denúncia do MP. Agora a gente tem que ver o que os advogados falam, isso vai para um julgamento e aí a gente vai saber a definição. Mas, sem dúvida, isso causa um terremoto, um tsunami dentro de um clube, de uma instituição tão grande como o Internacional, e não tem como não refletir em campo. E agora deveria isso se expandir também para todo o futebol brasileiro, né? Seria o ideal. Né? O ideal seria fazer uma lava-jato em todo o futebol brasileiro. Clube empresa. A gente vê o Cruzeiro está passando por isso também. Por isso também. Rodrigo Ferrari e a Next Academy. Como é que está o trabalho lá? Você que... Eu conheci o Rodrigo sempre trabalhando no futebol profissional e agora saiu do Oeste, a Série B do Campeonato Brasileiro, para ser o gestor desse grande projeto. Isso, hoje eu coordeno o futebol, né, em todo o Rio Grande do Sul da Next. Ela é, como disse, a maior empresa da América Latina, né, de preparo e embarques para os Estados Unidos. Como é que funciona? Nós temos atletas de 14 a 24 anos. Nós damos o inglês, uma parceria com a English Live. É o material todo da Adidas, então é uma empresa de alto porte. Nós treinamos o atleta no inglês, treinamos no futebol, gestão de carreira, e nós temos hoje 2.000 universidades e escolas americanas vinculadas conosco. A gente envia o DVD, todos os jogos são filmados, a gente usa estádio da UBRA, o Castanheiras, usamos estádio para filmar, e a gente envia esses dados para os treinadores e eles puxam com o atleta por bolsa, de 70% a 100% normalmente. Ou também hoje a novidade, esses 2.000 treinadores têm acesso à nossa box e buscam um atleta também que eles querem. Então é uma grata surpresa para mim, uma empresa séria, idônea, né, que eu tenho posto meu nome em risco, como eu disse, porque acredito
muito no projeto. Eu embarquei 23 atletas nessa minha volta e vejo para esse mercado de quem não conseguiu profissionalizar, em vez de rodar o interior e sofrer, um baita mercado, que não existia na minha época, né? Nossa época não existia essa válvula de escape. E o futebol profissional? Você ainda Sabe que aquela cachaça, alimenta esse sonho? É uma cachaça o futebol profissional, né? Mas assim, ó, só proposta inegável mesmo, assim, porque foram 9 anos aí rodando Arábia Saudita, interior com Ben-Hur, depois interior sozinho, São Paulo, agora um grande mercado, e eu vi muita coisa que não condiz com o meu caráter. Para mim voltar tem que ser uma empresa, um clube sério, que eu fosse receber e com uma proposta boa também. O Rodrigo Ferrari que tá, né, fininho, né, Ben-Hur? Deve estar jogando centroavante, ele é metido a centroavante. Ah, é? Ele deve estar fazendo algum trabalhinho lá Vai na bastante net. as redes. Falei para você ver receita fora do ar, né? Beleza. Vai deixar o pessoal agora em casa. O que será que ele falou? Que ligue pro Rodrigo, né? Ligue pro Rodrigo para saber. O Rodrigo está em todas as redes sociais. E o Gustavo Fogaça, trabalho espetacular na DAZN. Conta um pouco para nós desse trabalho que a DAZN está fazendo e trazendo até nós, né, competições que a gente não tinha condições de assistir, né? Teve uma época que o Novo Hamburgo, a gente estava no clube, né, no Novo Hamburgo, na Série C do Campeonato Brasileiro de 2005, para passar um jogo era... Hoje em dia tem esse trabalho da DAZN. Sim, é muito legal. Antes eu só quero dizer a todos que o Rodrigo é um dos caras que mais entende de metodologia e treinamento, talvez no Brasil, então quem tiver na mão dele vai estar bem encaminhado, um cara sério que trabalha muito bem. O DAZN, Edu, eu sempre brinco assim, é o Netflix dos esportes, é um bufezão, né? Quem assina tem acesso a diversos esportes, Fórmula Indy, tênis, circuito internacional de tênis, todo o basquete europeu a gente está passando agora, NBB também, né? Basquete brasileiro. E aí no futebol tem todas as grandes ligas europeias, a Premier League, a Liga Italiana, a Liga Francesa, a Copa da Itália, a Copa da França. Agora começamos a transmitir também o Campeonato Turco, que é muito interessante. Tem o Campeonato Mexicano, o Campeonato Japonês. Estamos fechando, não posso falar agora, mais 2 grandes ligas europeias que vão entrar na próxima temporada. E claro, os campeonatos brasileiros da Série C, o Campeonato Paulista Sub-20, que está acontecendo agora também. E o que é legal é que cria um vínculo que as pessoas hoje elas estão acostumadas a ver coisas, né, no seu celular, no seu notebook, no seu iPad, em formas diferentes, em momentos diferentes. O DAZN, assim como o Netflix e esses aplicativos, eles permitem que tu veja em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Não está mais preso a ver aquele evento na televisão. E como os jogos ficam lá depois para assistir, quem quiser depois a reprise, o cara é treinador, por exemplo, eu quero ver um cara que, né, o Rafael Jacques, treinador do São José, que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? São José estava jogando futebol de Série A na Série C. Muito bem treinado. Fez uma grande partida claro. lá contra o Sampaio Corrêa. Se tivesse jogadores de mais qualidade, teria passado certo. Agora, o trabalho da comissão técnica e do Jacques foi impecável. Então, o cara é treinador do São José, ele quer ver todos os jogos lá do Sampaio Corrêa, ele vai poder ver, porque está tudo lá guardado, vai poder baixar para a sua comissão e tal. Então, tem toda essa função para quem trabalha, mas tem também para o fã do esporte, para ele poder ver tudo. E para mim foi sensacional, né, cara? 7 meses já, rodei o Brasil, indo em vários estados diferentes, fui fazer jogo do Tombense em Tombos, uma cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Uma viagem curta. Viagem curta, mas são experiências legais, porque tu conhece um monte de gente diferente, né? Situações diferentes, então estou muito feliz realmente. Rodrigo Ferrari, muito obrigado pela presença no programa, sucesso aí nesse teu projeto. Obrigado, convite, Ben-Hur, obrigado, Eduardo Pires, um prazerzão falar com esse cara que para mim é uma referência na análise e está subindo o nível de comentários na TV, em canais fechados aí, por causa desse cara aqui. O Rodrigo, eu pago para ele falar isso nos programas. Então. Só a bruxaria hoje, né? Eu quero ver a foto do Rodrigo amanhã, depois do almoço. Aí eu quero ver. Gufo, muito obrigado pela presença no programa, sucesso aí nessa nova fase da tua carreira. Obrigado, eu sou teu fã do Ben-Hur, Rodrigo, não vou nem falar mais nada, então uma alegria demais estar aqui com vocês. Ben-Hur, voltamos amanhã? E amanhã um abraço ao Atan, que me mandou aí uma mensagem aí. Atan Maciel, né? Filho... Trabalha comigo na Next, né? Ah, trabalha contigo. É um dos meus diretores. Estava assistindo o programa aí. Abraço também aí ao Marcelo e ao Cláudio. Cláudio, meu cunhado, está assistindo o programa também. Então, um abraço a todos aí e até amanhã. Ótimo programa. E acho que está resolvido o negócio do treinador do Inter. Está resolvido, agradeço. Então tá bom. Obrigado, Augusto.
Muito bem, então o programa Debate Bola vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã e amanhã tem um convidado especial que foi um grande ídolo do Internacional na década de 70. Grande abraço a todos. Tchau.